Exposto. A surpreendente transformação de um fundador que vendeu 60 após ser mandado embora. Carlos olhava para a mesa fria, agora vazia, onde um dia estiveram seus sonhos. Ele, um jovem de 28 anos, originário de um barraco em São Paulo, acostumado a contar cada centavo, se via à beira de um abismo emocional. Após anos de luta implacável para transformar sua ideia em uma startup que poderia revolucionar a educação no Brasil, havia sido demitido. A dor era palpável, quase física. Para aqueles executivos frios que o cercavam, sua paixão era apenas um número no balanço financeiro. E assim, de uma hora para outra, a esperança de milhares de estudantes se dissolveu em um tchau. Os dias seguintes foram um turbilhão. Carlos sentia a pressão financeira pesando sobre seus ombros como uma mochila cheia de pedras. Suas contas acumulavam-se como um mar de problemas. O medo de falhar fazia sua respiração acelerar, a sensação de que estava decepcionando sua família o consumia. A pressão seria tão grande que alguns de seus familiares começaram a se afastar, como se a vergonha de apoiar um sonhador os fizesse sentir-se mais seguros. Nas noites frias, ele se encostava na cama, o olhar perdido no teto, perguntando-se quando aquilo tudo havia se tornado um pesadelo. Uma tarde chuvosa, ao andar pelas ruas apinhadas de São Paulo, Carlos sentiu o peso do mundo sobre ele, como se a cidade toda estivesse lhe dizendo que ele não era bom o suficiente. Foi então que avistou Jorge, seu amigo de faculdade, agora um mentor de respeito. Jorge se aproximou, seus olhos brilhando com compaixão. Carlos, o que aconteceu com você? A preocupação de Jorge o tocou profundamente. Ele se permitiu abrir o coração. Eu não consegui, Jorge. Fui mandado embora e agora vendi 60 da minha empresa. O que eu faço agora? Você não perdeu tudo, Carlos, disse Jorge, com firmeza. A verdadeira inovação vem da capacidade de se reinventar. As palavras de Jorge entraram em sua mente como um raio iluminando a escuridão. Entre lágrimas e desespero, Carlos percebia que ainda tinha algo de valor: sua paixão pela educação, seu desejo de ajudar os estudantes. Era hora de redescobrir isso. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração pulsando forte, Carlos começou a desenhar um novo projeto, um que desafiaria as normas do mercado. Mas, ao mesmo tempo, seu lar se tornava um campo de batalha emocional. Reunir a família ao redor da mesa tornou-se um desafio. O clima estava tenso, mas existia esperança borbulhando sob a superfície. Eu ainda acredito na nossa luta, na nossa missão, ele disse, tentando unir os laços familiares que estavam se desgastando. A cada dia que passava, a indagação assombrava sua mente. O que realmente significa sucesso? Era a venda da empresa contar como vitória? Ou o impacto que poderia ter na educação? À medida que os rumores de novos investidores surgiam, Carlos sentia que estava não só lutando por si mesmo, mas pela dignidade de sua família e pela transformação de uma sociedade inteira. A complicado dilema moral tornava-se um teste de fogo. Então, algo no horizonte se movimentou. Uma reviravolta se aproximava, um último teste que poderia não apenas definir seu futuro, mas também de todos que ele amava. Ele estava prestes a descobrir se o sonho de sua vida realmente poderia voltar a ser seu. O que ele faria agora? Carlos acordou em meio a um turbilhão de pensamentos. A luz do sol filtrava-se entre as cortinas despidas, revelando um novo dia, mas ele se sentia preso nas sombras da sua própria mente. O sonho de revitalizar sua startup não deixava espaço para dúvidas, e com esse peso no coração, ele começou a trabalhar em um novo plano. Buscou lápis e papel e decidiu desenhar a essência do que queria: um sistema de ensino acessível a todos, que rompesse as barreiras da desigualdade. Era o momento de dar um grito nessa cidade que sempre foi sua e também sua prisão. Naquela tarde, enquanto Carlos tomava um café sozinho em sua mesa, a lembrança de Jorge ecoava em sua mente. Ele sabia que precisaria mais do que boas intenções. Era hora de agir. Com um impulso, decidiu contatar alguns ex-colegas de trabalho que poderiam ajudá-lo. O grupo que havia se formado ao longo dos anos não era apenas de profissionais, mas de amigos que acreditavam na educação como ferramenta de transformação. As mensagens começaram a se acumular no celular. Uma resposta, 2, 3. Rápido, o grupo se formava novamente.
A esperança começava a renascer, mas Carlos sabia que as palavras não eram suficientes. Era necessário agir, e a ação exigia coragem. Naquele fim de semana, ele organizou um encontro em um café na Vila Madalena, um lugar onde novas ideias nasciam a cada dia. Assim que seus amigos começaram a chegar, o ambiente ficou carregado de energia. A conversa fluiu naturalmente, as ideias saltavam de mesa em mesa. Entre canecos de café e risadas nervosas, Carlos pôde sentir que havia algo maior em jogo, um propósito que transcendia seu próprio desejo de sucesso. Precisamos criar uma plataforma que traga de volta o foco na educação, algo que começou ele, mas foi interrompido por Ana, uma desenvolvedora apaixonada por tecnologia. E se fizermos também um aplicativo acessível para smartphones? Assim, podemos alcançar aqueles que mais precisam. Ela exclamou. As ideias pareciam fluir como água, formando um rio de possibilidades. No entanto, em meio ao entusiasmo, um eco de insegurança ressoava. Carlos se lembrava do peso que houvera anteriormente. O medo de falhar ainda o acompanhava, como uma sombra persistente. Mas e se nós não conseguirmos? E se tudo acabar em mais um projeto que não sai do papel? Perguntou ele, a insegurança transparecendo no tom de sua voz. As expressões de seu grupo mudaram. Todos sabiam que a batalha não seria fácil. Mas era nesse momento que a união fazia todo sentido. Carlos, falhar é parte do processo. O que importa é a coragem de tentar, disse Jorge, com um olhar que refletia a verdade. Os dias passaram e a equipe se dedicou. Essa nova energia impulsionou Carlos a trabalhar incessantemente. Muitas noites se tornaram madrugadas e o esforço começou a dar frutos. Um protótipo da plataforma tomou forma. As mensagens nas redes sociais se multiplicavam, engajando pessoas dispostas a contribuir, a dar apoio. Mas, no fundo, ele sentia a pressão aumentando. Enquanto a equipe celebrava cada pequena vitória, Carlos tinha um pressentimento. Um novo dilema se aproximava, à espreita, prestes a aparecer na curva do caminho. Quanto mais ele subia, mais difícil parecia ser manter a segurança e a certeza de que o sonho não viraria outro desastre. Foi então que Carlos recebeu uma ligação que mudaria tudo. Um investidor importante, alguém que poderia impulsionar seu projeto a novas alturas, estava interessado. Mas, com essa oportunidade, surgiram também perguntas difíceis. Estaria ele disposto a abrir mão de mais parte do controle sobre sua visão? Com o coração acelerado e um nó na garganta, Carlos balançou os pensamentos. O que ele faria agora? Será que a busca pelo sonho valia arriscar seu controle? A decisão estava prestes a ser feita, e o resultado poderia compor a grande virada em sua história ou uma perda irreparável. Carlos sentiu o peso da decisão enquanto observava a cidade lá fora através da janela embaçada. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, como uma pintura que refletia seu estado emocional. Ele respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de sentimentos. O que realmente importava? O dinheiro, o controle, ou a chance de fazer a diferença na vida de tantas pessoas? O telefone vibrou, quase o fazendo pular da cadeira. Era uma mensagem de Jorge. E aí, Carlos? Alguma novidade sobre o investidor? A pergunta simples trouxe à tona uma avalanche de emoções. Ele respondeu rapidamente, mas as palavras não queriam sair da forma correta. Queria compartilhar a excitação, mas também a tensão que o acompanhava. As reuniões da equipe se tornaram mais frequentes naqueles dias. Carlos notava uma mudança no entusiasmo de seus colegas. O protótipo, agora quase pronto, representava meses de trabalho árduo. Mas conforme eles se aproximavam da concretização do que tanto desejavam, a preocupação de Carlos se aprofundava. Ele precisava ser honesto não só com a equipe, mas consigo mesmo. O que significava tudo aquilo se não conseguisse permanecer fiel à sua visão? Uma tarde, enquanto revisava o protótipo e compartilhava as últimas atualizações, Carlos decidiu abrir seu coração. Olha, pessoal, eu tenho que conversar sobre o investidor. Não é só sobre o dinheiro. Estou com medo de perder o que começamos aqui, de abrir mão do controle e da nossa essência. Eu quero que nossa plataforma reflita quem somos, o que acreditamos. O que vocês acham? Uma breve pausa tomou conta da sala. Ana foi a primeira a quebrar o silêncio. Carlos, nós estamos aqui porque acreditamos no que podemos fazer juntos. O investimento pode ser uma oportunidade incrível, mas precisamos ter certeza de que a visão continua sendo nossa. Se você sentir que está sendo pressionado a mudar o que consideramos importante, precisamos discutir. As palavras dela ecoaram como um lembrete. Os rostos de seus amigos estavam carregados de compreensão e apoio. Acho que podemos negociar prioridades.
O investidor pode ser uma peça importante, mas a alma do projeto precisa vir primeiro. Vamos tentar fazer isso do nosso jeito, completou Jorge, com um brilho nos olhos. A reunião ganhou vida novamente, e ideias e estratégias começaram a surgir. Era como se uma onda de esperança tivesse revitalizado o espaço. Cada um deles estava disposto a lutar pelo que era certo. Carlos sentiu um calor crescer dentro dele. Estar cercado por aqueles que acreditavam na mudança era a força de que precisava, mas o alívio foi rápido. Ao final do encontro, enquanto sua equipe sorriu e elogiou o progresso, Carlos não conseguia afastar a sombra do medo. Ele estava prestes a entrar em uma sala de negociações com um investidor poderoso que não tinha ideia do que realmente significava ser parte de um projeto que ia além dos lucros. Naquela noite, já na cama, seu coração acelerou novamente a pensar em tudo que tinha a perder. O sonho tão próximo, mas ao mesmo tempo distante. E se o investidor cortasse os aspectos mais sensíveis da plataforma para maximizar os lucros? E se, por trás das promessas, houvesse apenas interesse próprio? Na manhã seguinte, um alerta em seu celular indicou que a reunião estava agendada para aquele mesmo dia. Carlos se levantou e decidiu que precisava de um tempo para firmar sua resolução. Caminhou até o parque próximo, onde as árvores balançavam suavemente ao vento, como se estivessem sussurrando segredos. Ao se sentar em um banco, ele refletiu: estou pronto para lutar pelo que acredito, mesmo que isso signifique perder algo que achei que desejava. Estou disposto a arriscar tudo por um ideal? As perguntas giravam em sua cabeça. Ele precisava decidir e esse momento se aproximava velozmente. No fundo, Carlos sabia que se deixasse o medo nublar sua visão, poderia perder não apenas o controle do seu projeto, mas também a chance de mudar o mundo. O timbre do seu celular quebrou o silêncio. Era uma mensagem de Ana. Lembre-se, Carlos, a luta é pela educação. Para cada um que precisa de uma oportunidade. E, nesse instante, enquanto olhava para a cidade pulsante à sua frente, Carlos soube que a próxima escolha iria definir não só seu futuro, mas o de muitos outros. O que ele faria agora, com uma decisão tão impactante em suas mãos, poderia mudar tudo. A reunião estava prestes a começar e uma nova fase de sua jornada estava pronta para ser revelada. Ele estava preparado para encarar o que viesse, mas estaria realmente pronto para tudo? Carlos respirou fundo e decidiu que era a hora. A sala de reuniões estava luminosa, mas o peso que ele sentia parecia escurecer tudo ao seu redor. Ele entrou, o coração palpitando como se quisesse escapar do peito. O investidor, um homem de terno escuro e uma expressão impenetrável, estava sentado à mesa, cercado por uma equipe com olhares atentos e calculadores. Tamara, a assistente do investidor, fez um sinal e indicou uma cadeira vazia em sua frente. Carlos, não precisa ficar nervoso. Estamos aqui para ouvir suas ideias e propor algo que, esperamos, seja interessante para ambos os lados, disse o investidor, com um tom que mais parecia uma advertência disfarçada. Carlos assentiu e procurou encontrar a força que sentiu no parque, mas as vozes dos seus amigos começaram a ecoar em sua mente. Ele precisava ser fiel ao que acreditava. Nos primeiros minutos da reunião, a conversa girou em torno de números, previsões de lucro e planos de escalabilidade. Carlos escutava, mas sua mente estava distante. Como ele poderia transformar um sonho coletivo em simples margem de lucro? Quando finalmente foi sua vez de falar, as palavras saíram carregadas de emoção. Essa plataforma não é apenas um projeto. É uma chance de mudar vidas. Acreditamos que a educação pode ser acessível a todos, e a essência do que estamos construindo precisa ser preservada. Não podemos sacrificar isso em nome do dinheiro, disse Carlos, a voz tremendo ligeiramente. O investidor o olhou fixamente. Entendo seu ponto, mas o mercado não funciona assim, Carlos. Você sabe que a realidade é dura. Um investidor quer retorno e precisa de controle para garantir esse retorno. O investimento não é caridade. Você deve se adaptar. A resposta fez o estômago de Carlos revirar. O que ele esperava? Ele sabia que aquele homem estava certo, mas e se tudo que criou se perdesse no caminho? E se nós buscássemos um meio-termo? Podemos criar um modelo de negócio que monetize a plataforma sem perder nossas raízes. O murmúrio de compreensão da equipe presente deu a Carlos um pouco mais de confiança. Mas o investidor não estava convencido. O que você está propondo pode ser interessante, mas requer mais segurança. Vender 60% da empresa pode ser seu primeiro passo, uma forma de garantir que você tem alguém para protegê-lo de futuros fracassos, introduziu o investidor, com um tom persuasivo. Carlos sentiu a pressão aumentar e uma onda de incerteza percorreu seu corpo. A imagem do sorriso de Ana, a confiança de Jorge, bateu forte em sua mente.
Ele não podia simplesmente aceitar qualquer oferta que comprometesse o futuro da sua ideia. Se me permitem, posso entrar com uma proposta. Vamos limitar a intervenção do investidor e criar um conselho de consultores que inclua membros da nossa equipe. Assim, ele terá segurança e eu terei a liberdade de manter nossa essência. Pode ser? A sala ficou em silêncio, mas Carlos sabia que tinha colocado tudo em jogo. Se a resposta fosse negativa, poderia ser o fim de tudo que haviam construído. Após alguns segundos que pareceram horas, o investidor franziu a testa. Interessante, mas você deve entender que isso não é comum. O mercado não aceita muitas concessões. O que você me oferece para garantir a minha palavra? Carlos sentiu o suor escorregar pela testa. O que ele poderia oferecer que não fosse um retrocesso? Nesse momento, sua mente estava a 1000 por hora, pensando em Ana, Jorge e em todos os que dependiam dele. A luta estava apenas começando, e ele precisava ser a voz daquela luta. Estarei disposto a vender uma parte menor, mas os detalhes precisam ser discutidos com minha equipe primeiro. O que podemos fazer para que ambos os lados sintam-se seguros? O investidor olhou para os outros ao seu redor. Havia uma tensão no ar. Carlos sabia que havia aberto uma porta, mas não tinha certeza se era certa. Porém, era o primeiro passo para um caminho possível. A reunião se estendeu. Ao final, após algumas discussões intensas, Carlos sentiu que havia deixado algo importante na mesa, uma dúvida pertinente. A negociação não se tratava apenas de controle, mas do poder de transformar realidades. Foi quando o investidor fez um movimento inesperado. Então, se você quiser nossa ajuda, será necessário um teste. Vamos trabalhar juntos por um mês. Se você conseguir manter a visão intacta e ainda assim trazer resultados, podemos discutir novos investimentos. Caso contrário, 60 ainda é uma opção. Carlos ficou paralisado por um momento. Ele precisava acreditar. Um mês. Era tempo suficiente. Mas o que aconteceria se ele falhasse? E se o medo dele o desapontasse mais uma vez? Assim, enquanto deixava a sala, uma nova pressão cresceu no seu peito. A luta por sua visão e pelas vidas que dependiam dela estava apenas começando. Ele percebeu que a estrada seria longa e difícil, mas o que ele não sabia era a prova de fogo que realmente o aguardava ao longo do caminho ao sair. Pensou, será que estava preparado para tudo isso? E mais importante, a equipe também estaria? Carlos saiu da sala com a mente em um turbilhão. As palavras do investidor ainda ecoavam em sua cabeça, como um mantra inquietante. Se não funcionar, 60 é a opção. Ele não podia deixar de pensar no que isso significava. O peso da responsabilidade o sufocava. Estava disposto a colocar aquela ideia, fruto do esforço coletivo, em risco? No caminho de volta ao escritório, as luzes da cidade pareciam dançar, entrelaçando-se como as dúvidas que enredavam sua mente. Ele já via o sorriso de Ana e a determinação de Jorge. Era por eles que tudo isso valia a pena, mas agora havia um novo desafio pela frente. Um mês. Um mês para provar que podiam manter a essência mesmo enquanto buscavam o crescimento que os investidores desejavam. Chegando ao escritório, encontrou a equipe reunida. Olhares questionadores e ansiosos se voltaram para ele, como se ele fosse o único a carregar uma resposta que pudesse acalmar aquelas almas inquietas. Carlos respirou fundo e, de repente, as palavras que proferiu na sala de reuniões fluíram como um rio prestes a transbordar. Temos um mês para provar que podemos fazer diferente. Vamos trabalhar juntos e mostrar que a educação acessível não é só um sonho, mas uma realidade possível. A energia na sala começou a aumentar. Jorge se levantou, os olhos brilhando. Se é isso que precisamos fazer, vamos. Estou dentro. Ana seguiu o exemplo, sua determinação era palpável. Vamos nos reunir e traçar um plano. Pesquisar, criar estratégias e testar tudo. Não deixaremos que nosso propósito se perca. Cada um começou a falar, a compartilhar suas ideias. A atmosfera ganhou vida, como se a esperança estivesse ressurgindo. As conversas se intensificaram, as risadas ressoavam, e Carlos sentiu que uma nova aliança estava se formando. O que começara como um pesadelo poderia se converter em um sonho. Mas havia um preço a ser pago. O custo de manter o controle em meio à pressão. Naquela noite, ele saiu tarde do escritório. As luzes eram menos brilhantes, a cidade um pouco mais silenciosa. Carlos sentia um cansaço físico imenso, mas a adrenalina ainda corria em suas veias. Se em um mês eles não entregassem resultados convincentes, tudo o que construíram poderia ser levado.
Mas uma voz dentro dele sussurrava a mesma verdade que também ecoava na sala: acreditar é o primeiro passo. A chegada dos novos desafios não era uma bomba, mas uma oportunidade. Ele tinha uma equipe com paixão, determinação e uma causa que poderia mudar vidas. Enquanto caminhava, ele ponderava como poderia usar aquilo a seu favor. Mas havia um problema ainda maior à espreita. E se aquele investidor estivesse certo? E se ao tentar preservar o espírito da plataforma, eles se deparassem com algo que nem mesmo o sonho mais bonito conseguiria consertar? O relógio marcava quase meia-noite quando Carlos chegou em casa. Ele se sentou na sala, rodeado pelo silêncio. Apenas a luz suave do abajur iluminava o ambiente. O celular vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Ana: estamos juntos nessa, Carlos. Não se esqueça disso. O coração dele aquecia com aquelas palavras. Mas uma inquietude persistia. Ele precisava fazer tudo valer a pena. Olhando pela janela, viu as estrelas, como se cada uma delas fosse um sonho. O que faria se um deles começasse a apagá-los? Naquela noite, Carlos fez uma clara decisão. O que ele realmente queria preservar era o futuro da equipe, de Ana e Jorge, e principalmente, de todos que confiavam na transformação que buscavam. Mas o caminho até lá poderia ser mais escorregadio e repleto de obstáculos do que ele imaginava. E, sem querer, ele perceberia que os maiores desafios não vêm apenas de fora, mas muitas vezes de dentro de nós mesmos. Com o amanhecer do novo dia, mudanças inesperadas se aproximavam. O que será que o aguardava? Carlos acordou com o coração ainda acelerado, a luz da manhã filtrando-se pelas cortinas. Ele não tinha tempo a perder, a contagem regressiva começava. Na mente, ele repetia as palavras de Ana, como um mantra revigorante: estamos juntos nessa. Ele vestiu-se rapidamente e saiu, decidido a transformar aquele dia em um passo firme rumo à vitória. Ao chegar ao escritório, a energia parecia diferente. A expectativa estava palpável, as pessoas conversavam com fervor. No entanto, uma sombra parecia pairar sobre a atmosfera contínua de esperança. Carlos fez questão de partilhar seus planos. Precisamos nos unir, focar nos objetivos e utilizar cada recurso disponível. Vamos dividir as tarefas e maximizar nossas forças. Jorge e Ana trocaram olhares, e, em minutos, as ideias começaram a fluir. Os dias se transformaram em semanas de trabalho incessante. O escritório ganhou nova vida com a correria. O ambiente, que antes era marcado por dúvidas, agora pulsava com entusiasmo. As reuniões se tornaram maratonas de criatividade, onde surgiam novas estratégias e propostas inovadoras. A equipe estava coesa, como uma orquestra afinada tocando uma sinfonia de esperança. Mas nem tudo ia tão bem. Em uma manhã de quinta-feira, durante uma reunião, Carlos percebeu uma mudança na frequência das vozes animadas. As conversas sobre números de acessos e retornos começaram a tomar conta. Parecia haver uma pressão crescente para rapidamente apresentar resultados ao investidor. Apesar do avanço, havia algo no ar que não se podia ignorar: o descontentamento sutil, quase imperceptível. Ana abordou Carlos ao final de uma reunião intensa. Precisamos ter cuidado. O espírito que nos uniu ainda está aqui, mas não podemos perder de vista o que realmente importa. Várias ideias boas estavam sendo deixadas de lado por conta da pressa. Carlos sentiu um aperto no peito. Eu sei, Ana. Mas precisamos mostrar que estamos avançando. O que fizemos até agora é apenas o começo. Nos dias seguintes, as incertezas começaram a aparecer. A equipe, ainda motivada, sentia a pressão do tempo escorrendo entre os dedos. Os números de acessos não eram instantaneamente satisfatórios, e o tom otimista encontrou momentos de frustração. Cada resultado abaixo do esperado parecia uma pedra no sapato da equipe. A alegria de estarem juntos, lutando por um ideal, começava a se dissipar. Durante uma noite em que todos estavam reunidos, alguém sugeriu anotar as lições aprendidas. Todos concordaram, mas a tensão era visível. As vozes se elevaram, e, aos poucos, a conversa se tornava uma discussão acalorada. Carlos percebeu que o que havia começado como um sonho compartilhado estava se transformando em um campo de batalha entre ânimos. Ele precisava intervir. Pessoal, tudo isso é parte do processo. Precisamos lembrar de por que estamos aqui. Nossos sonhos e objetivos não podem ser esquecidos por conta da pressão externa. As palavras tremeram em sua voz, mas a determinação se firmou. No fundo, ele sabia que uma nova abordagem era necessária. Como podemos organizar nosso trabalho para manter o foco na essência? Jorge levantou a mão, um ar de curiosidade em seu olhar.
Podemos criar um pequeno ritual diário para relembrar nossas metas e a razão da nossa luta. Vamos compartilhar nossas vitórias, mesmo que pequenas. Carlos sorriu, sentindo uma nova esperança brotar. O espírito da equipe poderia ser resgatado. Mas enquanto encontravam caminhos para reconectar-se, uma mensagem chegou a seu telefone. Era uma notificação anônima, curta e direta. Você está prestes a perder tudo. Um aviso importante está por vir. Um calafrio percorreu sua espinha. O que poderia ser? A pressão livremente flutuando pelo ar parecia ter um novo significado. E agora, com o futuro da equipe em jogo, Carlos sabia que precisava agir rapidamente. Carlos olhou fixamente para a tela do celular. A mensagem ressoava em sua mente como um eco sombrio. O coração disparado e a mente confusa não ajudavam. Ele precisava entender do que se tratava e, mais importante, como isso afetaria a equipe. Oi, Ana, podemos conversar? Ele a buscou no corredor. Sua voz tremia um pouco, mas a determinação não o abandonou. Ana olhou para ele, preocupada. Claro, o que aconteceu? Carlos mostrou a mensagem. O olhar de Ana se fixou na tela, e ele percebeu a tensão instantânea que se instalou entre eles. Isso é sério, Carlos. Você não tem ideia de quem pode ser? Não, mas tenho um palpite. Pode ser alguém que está insatisfeito com nossa evolução. Precisamos estar preparados, respondeu ele, já tentando traçar um plano. Juntos, foram até a sala de reunião, onde todos estavam fazendo anotações em um flip chart colorido com as vitórias do dia. Gente, preciso de um momento, Carlos chamou, captando a atenção de todos. O silêncio que se seguiu era palpável. Recebi uma mensagem anônima dizendo que estamos prestes a perder tudo. É importante que fiquemos alertas e unidos. Os rostos se contorceram entre a dúvida e a preocupação. O que você quer dizer com perder tudo? Questionou Jorge, o tom de sua voz revelando um misto de frustração e medo. Precisamos investigar isso, e também reforçar nossa estratégia. Não podemos deixar que nada atrapalhe o que construímos até agora, disse Carlos, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Uma energia renovada surgiu. As vozes foram se elevando novamente, desta vez com uma sensação de urgência. Todos sabiam que estavam em um momento crucial, e cada um começou a colaborar, sugerindo maneiras de proteger a equipe e a ideia que haviam construído com tanto esforço. Vamos ser mais transparentes, fazer uma análise dos nossos passos e monitorar tudo mais de perto. E que tal montarmos um grupo para investigar essas ameaças? Sugeriu Ana, animada, como se a ideia de uma nova batalha estivesse revigorando. A energia retomou seu ritmo, mas Carlos ainda se sentia inquieto. Ele sabia que o foco na equipe era crucial, mas a pressão externa não poderia ser ignorada por muito tempo. Fizeram planos para reforçar a comunicação interna e alocar novos recursos. Olhares de determinação começaram a brilhar, mas o peso da incerteza ainda pairava. Quando a reunião terminou, Carlos mandou mensagens para seus contatos, perguntando sobre qualquer indício que pudesse ajudar a esclarecer a mensagem anônima. Em meio aos cliques do teclado, sua mente girava em torno de possíveis cenários. De repente, o celular vibrou novamente. Ele checou e leu a nova mensagem, que deixava seu coração na garganta. A verdade que você não conhece pode destruir tudo o que conquistou. Encontro às 10 horas. Não leve ninguém. Os olhos de Carlos se arregalaram, e um turbilhão de emoções o atingiu. Quem poderia ser? O que essa pessoa queria dizer? Ele não sabia se deveria ir ou se, ao contrário, isso seria um erro fatal. Estava em uma encruzilhada, um ponto crucial em sua jornada. No fundo, ele sabia que tinha que ir. Havia uma verdade a ser revelada, e essa verdade poderia ser a chave para salvá-los ou uma adaga afiada capaz de cortar todos os laços que formaram. Ele respirou fundo, determinado a enfrentar o que quer que estivesse à sua espera. Mas, enquanto se preparava mentalmente, uma pergunta invadiu seu coração. Estaria realmente pronto para descobrir o que estava por trás daquela mensagem? O que estava em jogo poderia não apenas mudar o rumo de sua carreira, mas de todos ao seu redor. Carlos olhou para o relógio e sentiu a ansiedade aumentar. As horas pareciam se arrastar, como se o tempo realmente houvesse parado. A sala estava agora vazia, todos tinham saído, mas ele ainda não conseguia se mover. O único pensamento que fazia eco em sua mente era sobre a reunião marcada para as 10 horas. Ele sabia que precisava de alguém ao seu lado, mas a mensagem dizia para não levar ninguém. O peso da decisão oprimia. Ele respirou fundo e passou a mão pelo cabelo, tentando clarear a mente. E se for uma armadilha? Pensou.
As inquietações eram muitas, e a questão de quem poderia estar por trás daquela mensagem inquietava ainda mais. O rosto de Ana veio à sua mente. Ela sempre foi um apoio crucial, alguém em quem ele confiava. Mas agora ele tinha que lidar com isso sozinho. Quando o relógio finalmente marcou 10 horas, Carlos viu-se à porta de um café humilde, longe dos olhares curiosos dos colegas. A luz da manhã entrava pelas janelas, e o cheiro do café fresco preenchia o ar. Ele se sentou em uma mesa discreta, disposto a esperar. O ambiente era calmo, mas ele podia sentir a pressão crescendo em seu peito. Esperar era ainda mais difícil do que ele imaginara. De repente, a porta do café se abriu com um estrondo e um homem, de aparência casual mas com a postura tensa, entrou. Carlos o reconheceu imediatamente. Era Ricardo, um ex-colega que havia se afastado da equipe há meses. O coração de Carlos acelerou. Era dele a mensagem? Carlos, disse Ricardo, com um tom grave enquanto se sentava à sua frente. Obrigado por vir. Você disse que tinha informações sobre a mensagem, Carlos respondeu, tentando manter a voz firme, mas sentindo um frio na barriga. O que está acontecendo? Ricardo olhou em volta, como se verificasse se alguém os observava. O que vou te contar não pode vazar, é sério. Sua equipe está em perigo. O que vocês construíram está prestes a desmoronar, e você precisa entender a verdade. Que verdade? Carlos perguntou, a inquietação crescendo. Se sua intenção é me assustar, você está conseguindo. Não é isso, Carlos. Escute. Existem pessoas que se sentem ameaçadas pelo seu trabalho. Eles podem estar planejando desestabilizar o que você tem. E você não está vendo o que está bem na sua frente. Carlos franziu a testa. A tensão no ar se tornará quase palpável. Qual seria a informação que Ricardo estava tentando compartilhar? Um lobo em pele de cordeiro? O que mais ele não sabia? As palavras de Ricardo reverberavam em sua mente. Você não está vendo o que está bem na sua frente. Uma onda de desespero o envolveu. Por um momento, ele se lembrou das conversas que teve com Ana, das ideias que tinham sonhado juntos. Ele balançou a cabeça, tentando afastar as dúvidas. Diga logo. O que você sabe? Ricardo respirou fundo e, com a voz mais baixa, prosseguiu. Tem a ver com seu maior investidor. Ele não está satisfeito, Carlos. Ele está planejando a sua queda. A revelação caiu como um balde de água fria. O que significava aquilo? Como alguém que ele sempre respeitara poderia trair sua confiança? Ele olhou para Ricardo, sua mente girando ao redor da nova informação. A certeza de que todo aquele esforço poderia correr risco a deixou desesperado. Carlos sabia que a situação exigia ação. O que ele faria com essa informação? Como enfrentaria um adversário que estava tão perto? Ele respirou fundo, sua determinação se acumulando. Mas, enquanto processava tudo, uma nova mensagem apareceu em seu celular, quebrando o momento de tensão. Era de Ana. Carlos, precisamos conversar. Há algo que você precisa saber. As palavras transbordavam incerteza e urgência. Com o coração acelerado, Carlos sabia que a batalha estava apenas começando. E a verdade ainda tinha muito a revelar. Carlos sentiu como se o ar ao seu redor fosse insuficiente. A mensagem de Ana pulsava como uma sirene de alerta na sua mente. Ele sabia que precisava sair daquele café. A reunião com Ricardo havia escancarado um mundo de incertezas, e agora sua confiança na equipe estava em xeque. Levantou-se abruptamente. O barulho da cadeira arrastando no chão ecoou como um grito na quietude do local. A necessidade de descobrir mais, de desvendar a verdade, superava qualquer receio. Caminhou rapidamente em direção à saída do café, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. A mente girava em torno das palavras de Ricardo. Ele não podia permitir que um líder, alguém em quem sempre depositou confiança, minasse seus esforços. Mas havia mais em jogo do que apenas seu projeto. Havia promessas feitas a Ana, a esperança de construir algo grandioso juntos. Ele foi embora sem observar o céu, a cidade, tudo parecia distante. André, o investidor, sempre mostrará entusiasmo, mas e se tudo não passasse de uma fachada? Uma sensação de traição e preocupação se acumulava. Cada passo conduzia mais profundamente a uma espiral de pensamentos confusos e assustadores. Ao menos Ana poderia oferecer clareza. Quando finalmente chegou ao escritório, seu coração pulsava como um tambor. Precisava encontrá-la. Carlos encontrou Ana na sala das reuniões, com a janela jorrando luz e um perfil concentrado enquanto analisava documentos. Ela levantou o olhar ao perceber sua entrada, e, pela expressão em seu rosto,
Carlos percebeu que a preocupação não estava apenas do seu lado. Ana, eu recebi informações preocupantes, ele começou, tentando não parecer apressado. Ricardo me contou sobre um plano contra nós, um plano vindo de André. Ela apertou os lábios, absorvendo a informação, e apenas acenou com a cabeça, como se já esperasse por isso. Eu também tenho novidades. O que ele disse pode ser verdade. Eu ouvi algumas conversas. Há murmúrios de que o investidor está insatisfeito com o progresso, e pessoas próximas a ele estão sugerindo mudanças drásticas. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Carlos sentou-se, a realidade do que poderiam enfrentar se solidificando diante dele. Então é verdade. Ele está tentando nos derrubar. Sim, respondeu Ana, com a voz baixa, mas firme. Mas não podemos ser paralisados pelo medo. Precisamos agir, fazer algo antes que seja tarde demais. Se ele está jogando esse jogo, nós precisamos contra-atacar, expor as falhas do seu plano. A confiança de Ana acendeu uma centelha de esperança dentro de Carlos. Ele se lembrou de todas as vezes que haviam superado desafios juntos, e essa não seria diferente. Inspirando profundamente, ele se recostou na cadeira. Você está certa. Precisamos partir deles primeiro. Reunir o resto da equipe, esclarecer a situação e preparar uma defesa sólida. Ana olhou para ele, um brilho de determinação nos olhos. Vamos convocar uma reunião amanhã com todos. Precisamos de um plano que vá além do que ele espera. Os dois começaram a traçar estratégias e ponderar sobre cada passo. Enquanto discutiam, uma nova mensagem apareceu no celular de Carlos. Era uma notificação de notícia sobre o mercado, mas uma frase se destacou. Investidor famoso pode estar em busca de controle total sobre startups promissoras. O coração de Carlos disparou novamente. André estava se movendo. Ele olhou para Ana, sem esconder a aflição. Sabia que precisavam se apressar. O tempo não estava ao seu favor e cada minuto contava. E no fundo de sua mente, uma nova pergunta se formou. O que mais André poderia estar tramando? A batalha estava apenas começando, e Carlos sentia que a próxima jogada poderia mudar tudo. Carlos sentou-se em sua mesa. A pressão do que estava acontecendo ao seu redor o fazia sentir como se uma tempestade estivesse se aproximando. Ele e Ana acabaram de convocar todos os membros da equipe para uma reunião de emergência. A atmosfera estava carregada de incerteza, mas também de determinação. Eles precisavam unir forças e agir rapidamente. Quando as pessoas começaram a chegar, Carlos sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. O que estava em jogo não era apenas a empresa. Era a crença em um sonho que, em poucos meses, se tornará uma luz de esperança para muitos. Ele respirou fundo e se preparou para falar. Obrigado a todos por estarem aqui. Recebemos informações preocupantes sobre o nosso investidor, André, começou Carlos, a voz trêmula mas firme. O silêncio na sala era palpável. Ele está insatisfeito e pode estar tentando nos derrubar. Os olhares trocados entre os membros da equipe transmitiam uma mistura de preocupação e confiança. Jorge, sempre otimista, quebrou o silêncio. Nós já passamos por tanta coisa juntos. É hora de mostrar a ele que somos mais do que ele imagina. Não podemos deixar que o medo vença. A energia na sala começou a se intensificar. O encontro tomou um rumo ativo, com ideias e sugestões surgindo de todos os lados. Precisamos criar uma apresentação que destaque o impacto social que estamos causando, sugeriu Ana. Se conseguirmos mostrar que nossa missão é maior do que o lucro, podemos não apenas nos proteger, mas tornar nosso projeto ainda mais forte. A conversa evoluiu rapidamente para um plano de ataque. Eles dividiram responsabilidades, montando um cronograma e discutindo cada detalhe, cada argumento que deveriam apresentar a André. Carlos sentia uma nova força crescendo dentro dele. Estavam unidos, lutando por um ideal que poderia mudar vidas. O clima de colaboração e empolgação eclipsou o medo naquela sala, e Carlos soube que havia tomado a decisão certa ao compartilhar a situação com sua equipe. Juntos, partiram para a defesa de seus sonhos e de seu projeto. Na manhã seguinte, após noites em claro e ensaios, a equipe estava pronta. A reunião com André aconteceria em algumas horas, e cada um estava determinado a mostrar a verdadeira essência do que estavam construindo. Carlos olhou para seus amigos e colegas, cada um mais forte e determinado do que nunca. Era a hora de se posicionar. Quando entraram na sala de reuniões, o ambiente estava tenso, mas Carlos e sua equipe conseguiram criar uma atmosfera de confiança entre si.
André estava lá, com sua expressão impassível, cercado pela sua equipe, que parecia um bando de gaviões prontos para atacar. Carlos fez uma pausa, respirou fundo e começou a apresentar seu argumento com fervor. Nosso projeto é mais do que números. É sobre pessoas. É sobre transformar a educação e dar oportunidades iguais a todos. Este é o nosso legado. E não vamos abrir mão dele. As palavras pareciam ecoar na sala, capturando a atenção de todos. Ele concentrou-se em transmitir a verdade por trás de seu sonho. Ao lado dele, Ana apresentava dados sobre o impacto social que a startup já estava causando. Os rostos de seus colegas estavam iluminados, e Carlos percebeu que haviam se tornado uma força coletiva, mostrando a André o poder de uma equipe unida. André ouviu com atenção, mas ainda mantinha uma expressão cética. Eu entendo o que vocês estão tentando fazer, mas não podemos ignorar a necessidade de garantir um retorno financeiro. O mundo dos negócios não é só sobre ideais, é sobre números. Isso é verdade, mas acreditamos que um modelo de negócio pode ser criado sem sacrificar a essência do que fazemos, respondeu Jorge. Estamos aqui para mostrar que é possível conciliar lucro e propósito. Se você quiser, podemos trabalhar juntos para manter isso vivo. A tensão na sala aumentava. Carlos sentia o tempo passando, e a necessidade de convencer André se tornava ainda mais urgente. Foi quando o investidor sinalizou com a mão. Então, se eu puder garantir que vocês não perderão o potencial social e, ao mesmo tempo, uma escalabilidade que funcione financeiramente, eu consideraria manter nossa parceria. Carlos trocou olhares significativos com Ana e Jorge. Era o espaço que precisavam. A equipe se posicionou e, junto, começaram a desenhar uma nova proposta que atenderia às demandas do investidor, mas sem abrir mão da essência do projeto. Depois de longas conversas, horas de negociação e a força de uma equipe lutando por um ideal que unia todos, eles conseguiram. André finalmente concordou em apoiar a formação de um conselho consultivo que incluiria membros da equipe, garantindo que o propósito não se perdesse em prol dos lucros. Carlos sentiu a adrenalina fluir pelo corpo. O sonho estava a salvo. Ao sair da reunião, a sensação de conquista era palpável. A equipe se reunia em um abraço coletivo. Lágrimas de felicidade escorriam pelo rosto de alguns, enquanto sorrisos radiantes iluminavam o ambiente. Eles não apenas resistiram, mas também redefiniram o que era possível. Carlos olhou para seus amigos e sentiu o calor da gratidão encher seu peito. Ele havia descoberto que, quando se tem coragem para lutar por um propósito que toca a vida de tantos, o caminho se torna mais claro. Eles não eram apenas fundadores de uma startup, eram pioneiros de uma nova era na educação. A verdadeira transformação começou ali, o coração pulsando forte, a certeza de que juntos poderiam conquistar qualquer desafio. E, enquanto caminhavam juntos para o futuro, Carlos sabia que ser parte daquela equipe, daquela luta, era o que sempre havia sonhado. Ele estava em casa. A mensagem final que Carlos deixa para você: acredite em seus sonhos e lute por eles. Não deixe que o medo defina o seu caminho. Se você passou por momentos difíceis, lembre-se de que a verdade, a união e a coragem podem sempre te levar a uma nova jornada. Agora, se você ficou tocado por essa história, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam ouvir estas transformadoras narrativas. Comente suas reações e teorias sobre este final. E, por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte desse movimento de transformação. Vamos juntos!